Olá pessoal, professor Joelho, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade à explicação do conteúdo do capítulo 7, que tem o título A Escravidão Africana. Então, nós dividimos esse capítulo em duas partes. A primeira parte nós já explicamos, a segunda parte nós estamos a começar a explicar hoje, a partir da página 152 do subtópico Desembarque na Colônia. Então, vamos à explicação desse conteúdo, dessa parte do conteúdo. Então, ao desembarcar na colônia portuguesa, os africanos eram vendidos em portos, geralmente em leilões públicos. Como era que funcionava? Os escravos vinham, as pessoas escravizadas vinham através dos navios negreiros chamados de tumbeiros, como nós vimos na aula anterior, chegava nesses portos e existia uma espécie de análise. Então, olhava-se a dentição, olhava-se a capacidade, suposta capacidade física do sujeito, se estabelecia um preço e era colocado em leilões esse escravizado. Muitas das famílias eram separadas muitas vezes lá na África, outras vinham de forma juntas nos navios negreiros, né? Mas quando chegavam nesses portos, nesse momento das vendas, era muito comum que as famílias a partir daí fossem separadas. Então, esposas, maridos, filhos geralmente eram separados, né? Muitos dos quais provavelmente nunca mais voltariam a se encontrar. Havia vários portos de desembarque de escravizados na América. Na colônia portuguesa, né, no território que hoje nós chamamos de Brasil, os principais eram Recife, Salvador e o Rio de Janeiro. O porto do Rio de Janeiro, por exemplo, redistribuía os escravos para o sul do continente americano. Então, vamos imaginar Uruguai, o que hoje nós chamamos de Uruguai, parte da Argentina, comprava esses escravos que desembarcavam no Rio de Janeiro. Esses escravos, geralmente os escravos que eram alocados, principalmente no Nordeste, que eram mandados principalmente aqui para o Nordeste, para trabalhar no plantio e na colheita da cana-de-açúcar, ficavam em espaços conhecidos como cesalas. Provavelmente vocês já ouviram falar. O principal destino desses escravizados era o trabalho agrícola, mas eles também atuaram em outras atividades, como na condução de animais de carga e no trabalho doméstico. A partir do início do século XVIII, muitos foram destinados ao trabalho de mineração, que foi o período áureo, o período mais importante, né, da extração do ouro aqui no Brasil, na região de Minas Gerais, sobretudo, mas também em parte da Bahia e onde hoje é o estado de Goiás. Durante o período da escravidão, era muito comum os chamados escravos de ganho, ou negros de ganho. O que eram esses escravos de ganho? Por que eles tinham esse nome? Porque tinha a expressão ganho. Ganho é porque esses escravos, eles eram meio que escravos especialistas. Então, eles sabiam desenvolver uma certa profissão e aí eles ganhavam dinheiro. Então, por isso que vem a expressão ganho, por causa do ganhar dinheiro. E aí o que era que ocorria? Parte desse dinheiro era entregue ao seu dono e parte desse dinheiro ficava muitas vezes com ele. Então, muitos escravos juntavam esse dinheiro que recebiam, né, esse percentual que eles recebiam de suas atividades, para comprar a sua própria liberdade. Então, muitos desses escravos trabalhavam como barbeiros, trabalhavam como sapateiros, trabalhavam como vendedores ambulantes, e aí vendia doce,
alimentos, enfim. E outros trabalhavam como carregadores. Esses cativos ainda pertenciam ao senhor, né? Mas podiam ser prestadores desse serviço, meio que terceirizando, né? Ele ficava com a parte do seu ganho, né? E a outra parte entregava ao seu senhor. As condições de vida desses escravos poderia variar de região para região, mas de forma geral, os escravizados eram submetidos ao trabalho pesado, jornadas longas, né, de trabalho durante o dia, que é que significa 18 horas de trabalho, né, e obviamente que recebendo má alimentação, consequentemente tendo uma má qualidade de vida. No final do dia eles eram trancados nas senzalas, né, conhecidas também como ranchos ou porões. As senzalas eram coletivas, ou seja, uma grande quantidade de pessoas meio que dormiam e moravam nessas senzalas, né? Elas não devem ser apenas entendidas como moradia de cativos, mas também como prisões. A senzala não significa que você à noite poderia sair de um lugar para o outro. Não, pelo contrário, lá na senzala você era trancafiado, né? Em geral, nelas havia uma pequena porta que obrigava as pessoas a se abaixar para entrar ou sair da senzala. Dessa forma, os escravizados dificilmente conseguiriam fugir no momento em que a porta estivesse aberta, ou seja, para não facilitar a fuga, né, ocorriam esses mecanismos de privação de liberdade. Não havia privacidade nem espaços separados, né? É como se fosse um grande galpão e ali era colocado esses escravos. As pessoas se amontoavam em um único ambiente. Além disso, o número de homens era maior do que o número de mulheres. Todas essas condições dificultavam a organização de uma vida familiar entre os escravizados. Óbvio que, embora isso em algumas situações pudesse ocorrer, né, onde o escravo, com toda essa dificuldade, passaria a constituir família, passaria a formar uma família. Violência e resistência. Cotidianamente, os cativos sofriam diversas opressões e violência. Eram presos uns aos outros com correntes para não fugir. E se o senhor ou o feitor desconfiasse que estavam trabalhando pouco ou lentamente, recebiam castigos físicos. Feitor era uma pessoa responsável por cuidar de uma propriedade, do grupo de escravos, era uma espécie de capataz, era uma pessoa que tomava conta daquelas atividades ali, certo? Então o que era que ocorria? Se esse feitor desconfiasse de alguma coisa, geralmente esse escravo recebia punições, os castigos físicos poderiam variar de diversas formas, né? De chicotada, a ferro quente, enfim, uma série de situações poderia levar a esses castigos físicos. Se tentasse se rebelar, fugir ou praticar algum furto, os cativos eram amarrados em um pelourinho ou em troncos de árvore e chicoteados, né? Pelourinho, provavelmente vocês já ouviram falar do Pelourinho, famoso bairro de Salvador. O que era o Pelourinho, né? O que é essa expressão Pelourinho? Pelourinho geralmente era um tronco que era colocado no centro da cidade e esse tronco servia, né, para punição do escravo. Então esse escravo que tivesse feito alguma coisa supostamente errada, ele iria sofrer essa punição pública. Geralmente amarrava esse escravo no pelourinho
Muitas vezes ele ficava nu, né? E aí era no final da tarde, enfim, numa determinada hora marcada, ele recebia a punição, as chicotadas. E aí esse exemplo era público. Então, o pelourinho seria esse tronco numa praça central da cidade, onde os escravos eram punidos, certo? Porém, durante todo o período que vigorou a escravidão, os cativos reagiram e resistiram a essa condição de escravizado. Onde existiu escravidão, também existiu a resistência a essa escravidão. As formas de resistências mais comuns era a diminuição do ritmo de trabalho, certo? Então, muitas vezes os escravos paravam ou diminuíam o ritmo de trabalho como uma forma de resistência. Outra forma de resistência era a destruição de máquinas ou ferramentas. Muitas plantações de cana-de-açúcar eram incendiadas. Também houve casos em que muitos escravos assassinavam seus senhores, assassinavam os feitores. Inclusive, foi nesse período que no Brasil se estabeleceu a pena de morte. Aí você vai dizer, muitas vezes a gente ouve dizer que o Brasil nunca teve pena de morte. Nunca teve pena de morte para o branco, mas para o negro escravizado, né, existia essa lei que se o escravo assassinasse seu senhor, né, ele poderia ser condenado à pena de morte. Algumas mulheres, quando engravidavam, perdiam propositalmente seus filhos, né, para que eles não nascessem nas condições de escravo. Então, as rebeliões foram constantes. No início do século XIX, por exemplo, aconteceram diversas revoltas na Bahia. Essas rebeliões culminaram com a revolta chamada de Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835 nas ruas de Salvador. Durante 2 dias ocorreram violentos confrontos entre africanos e seus descendentes de um lado e as forças policiais e militares do outro lado. A resistência à escravidão também se deu por outros caminhos, como a tentativa de manutenção dos costumes e das práticas, né, principalmente das práticas culturais e religiosas que se praticavam lá no continente africano, ou, né, melhor dizendo, nas regiões de sua origem, porque nós tivemos diversos povos africanos aqui e com diversas práticas culturais. Embora oriundos de diferentes lugares da África, falando inclusive diversas línguas e possuindo hábitos e costumes extremamente, muitas vezes, diferenciados, muitas vezes esses cativos se uniam para praticarem um conjunto, né, de culto aos deuses africanos. Dessa forma, conservavam vivos entre si os laços de identidade que o regime escravista poderia ou tentava, né, destruir naquele momento. Os quilombos, as formas mais visíveis, inclusive mais conhecidas, certamente foram os quilombos, né? As fugas e essa organização em quilombos eram situações muito comuns na época. Os escravos fugiam e formavam, né, esses chamados quilombos, esses aldeamentos, ou seja, se organizavam para garantir a sua sobrevivência e sua liberdade. Nesses espaços, os cativos procuravam reconstruir parte da sua vida como eles levavam lá na África, além de reinventar tradições, costumes que praticavam, né, considerando as novas realidades, obviamente. Os habitantes dos quilombos eram chamados de quilombolas, né, que
procuravam organizar a vida buscando a subsistência do grupo, ou seja, a sobrevivência do grupo. Há diversos casos em que os quilombolas mantinham trocas comerciais com povoados próximos. Então, existia um intercâmbio entre a comunidade quilombola, né, os escravos que ali fugiram, e as cidades circunvizinhas. Por isso, muitas vezes, a atividade dos quilombos reproduzia certas práticas das regiões em que eles se encontravam. O tamanho e a forma de organização desses quilombos varia muito de lugar para lugar. O maior deles e o que durou mais tempo foi o famoso Quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, que está localizado atualmente entre o estado de Pernambuco e o nosso estado, o estado de Alagoas. Lembrando a vocês que nessa época o estado de Alagoas não existia, certo? Então, o que hoje nós chamamos de estado de Alagoas, essas terras pertenciam ao estado de Pernambuco. Palmares chegou a ter entre 20 e 30 mil quilombolas de diferentes etnias africanas e durou cerca de 100 anos, sendo destruído no final do século 17. Um dos principais líderes foi o Gangazumba, né, que fortaleceu o quilombo ao criar a chamada Confederação de vários quilombos da região. Essa confederação seria uma união de vários quilombos da região pernambucana. Após sua morte, Palmares passou a ser liderado por Zumbi. Outro importante quilombo foi o quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, no século XVIII, que chegou a ter cerca de 10 mil habitantes. A maior parte dos quilombos, entretanto, era pequena, com menos de 100 pessoas ali. Zumbi ontem e hoje. Palmares sofreu constante ataque de tropas portuguesas. Os holandeses ocuparam a capitania de Pernambuco de 1630 a 1654. Também tentaram destruir o quilombo. Sob a liderança de Zumbi, os habitantes de Palmares resistiram por décadas. Em 1694, tropas comandadas pelo bandeirante